Olá, meu nome é Renato Sabatini e eu estou fazendo mais uma transmissão diária do Congresso Europeu de Informática Médica, que está sendo realizado na cidade de Gotemburgo, na Suécia, agora em abril de 2018. Esse congresso, chamado EME 2018, é promovido pela Federação Europeia de Informática Médica, que reúne todas as sociedades acadêmicas dos países da região. Por sua vez, pertence à IMIA, a International Medical Informatics Association, que é a nossa maior federação na área. Nesse segundo dia do congresso foi o mais cheio de todos em termos de tópicos, um número muito grande de temas em paralelo que foram tratados, sendo aqueles sempre que estão hoje em voga, como interoperabilidade, segurança, computação cognitiva, prontuário eletrônico, padrões, etc. Então eu escolhi alguns temas para explicar rapidamente para vocês aqui. O primeiro seminário que eu participei, que eu achei extremamente importante, foi uma reunião conjunta de várias entidades preocupadas com a cibersegurança, segurança de informação, confidencialidade e privacidade. E por quê? Recentemente foi publicado e estará vigente a partir de junho desse ano o famoso GDPR, que quer dizer General Data Protection Requirements. Eles dizem respeito a um número muito grande de requisitos, uma regulação que vai valer para todos os países europeus, extremamente rigorosa e que parece ter, sinceramente, ter sido feita por Facebook, né? Então ele tem uma série de itens que coincidem com outras normas, como o ISO 27001, não é específico para a área de saúde, mas vai afetar poderosamente a área de saúde, evidentemente, porque há uma preocupação muito grande nesse regulamento com relação à privacidade, ao sigilo e à disponibilidade das informações pessoais de todo mundo que usa sistemas eletrônicos ou não. Algumas coisas são patentemente impossíveis. Por exemplo, para um Facebook, você pode solicitar que eles apaguem os seus dados, né? Eles vão ser obrigados a obedecer. Então, existem dois tipos de personagens aqui. Existe o Data Controller e o Data Owner, o dono do dado o controlador do dado. E, além disso, existe o Data Processor, que seria, por exemplo, o Facebook. Então, o Data Owner é você, o Data Processor são os computadores da rede que abriga esses dados e hoje em dia não existe uma regulamentação muito séria com relação ao que acontece, por exemplo, se você pedir para apagar seus dados. Será que eles vão apagar mesmo? Bom, isso na área de saúde é impossível, porque isso vai de encontro, frontalmente contra a questão jurídica, ou seja, não se pode apagar nenhum dado de um sistema de informações do paciente. Imagina, por exemplo, se ele processa, né, o médico ou a instituição e esses dados foram apagados. Isso aí é claramente uma obstrução de justiça. A outra coisa é o paciente poder determinar quem que ele quer que veja ou não a informação dele. Isso, evidentemente, se ele está sendo atendido no hospital, não pode fazer, porque ele vai prejudicar a sua própria saúde se ele bloquear os seus dados para que outras pessoas que o estão atendendo utilizem. Então, houve uma discussão bastante ampla sobre o tema e ficou claro que o grande obstáculo hoje para isso é a falta de força de trabalho especializada. Estima-se que nos próximos 5 anos há no mundo todo um déficit proposto ou previsto de 2,1 milhões de especialistas em segurança da informação. E esse GDPR vai aumentar muito mais isso, porque todos os países que têm algum tipo de relação com o país europeu vão ser obrigados a seguir o GDPR também, né? Como por exemplo o Brasil, Estados Unidos, etc. Então, esse déficit da força de trabalho é bastante preocupante, porque cerca de 70% das empresas dizem que vão aumentar o orçamento com relação à segurança da informação e cerca de 80% pretende contratar mais pessoas. 60% das empresas aqui na Europa não estão encontrando gente para contratar, né? Então, temos que acompanhar aqui no Brasil essas notícias, porque elas vão também impactar o Brasil e provavelmente vão ser seguidas também por outros países, ok? Bom, o segundo tópico diz respeito ao sistema de apoio à decisão.
houve um simpósio muito interessante com o professor Adlasnik, que é da Universidade de Viena, que deu um mini curso sobre o uso dos padrões de elaboração de regras que apoiam sistemas de apoio à decisão. Aquele tipo de regra de produção, né? If, then, else, se isso, então aquilo. Então existe hoje um padrão HD7 chamado Arden, para produzir módulos lógicos que vão fazer operações sobre dados do paciente, tirar conclusões, oferecer alarmes, oferecer recomendações, etc. Isso é uma pseudolinguagem, uma metalinguagem que pode ser aprendida e pode ser interpretada pelos programas de prontuário eletrônico de modo a executar esses módulos lógicos. Então, a Arden é formidável e nós ficamos muito interessados em estudar mais e trazer esse padrão para o Brasil, porque agora existe o Arden com lógica difusa. A lógica difusa permite que você não diga uma coisa sim ou não. Tá? Por exemplo, o paciente está com febre. Pode ser que ele está com a temperatura aumentada e ainda está borderline com relação à febre. Então não é uma probabilidade 0, 1, mas pode ser uma probabilidade entre 0 e 1, né, contínua. Então a sintaxe Arden permite, que era uma coisa que não se tinha antes, a computação de regras lógicas utilizando então a lógica difusa, ok? Finalmente, o terceiro tema que nos interessou bastante, que também estava sendo bastante discutido, é o uso da tecnologia de informação no engajamento do paciente. Aquilo que está sendo chamado de cocriação, colaboração, corresponsabilidade do paciente na sua própria saúde. Então, para isso, ele tem que ser engajado e ele vai ter 4 E's em inglês, né? Ele tem que ser empowered, ou empoderado, ele tem que ser enabled, ou capacitado, ele tem que ser equipped, ou equipado, e ele tem que ser também electronic, né? Ou seja, ele vai usar provavelmente recursos eletrônicos para poder ter esse engajamento da tecnologia, que geralmente são aplicativos que estão sendo desenvolvidos para mobilidade, ou seja, para smartphones, tablets, etc. Então foram apresentados vários cases bastante interessantes que mostraram como os pacientes, por exemplo, com doenças crônicas, podem fazer modificações do seu estilo de vida, acompanhar o seu peso, a sua glicemia, a sua pressão arterial, enfim, utilizando vestíveis como relógios inteligentes e outros. Ele pode estar em contato com seus cuidadores e com seus médicos para que ele tenha o melhor controle e participe efetivamente do controle da sua doença e da redução dos vários problemas que ela pode trazer futuramente. Então, foram mostrados, por exemplo, casos em diabetes em que havia uma grande aderência dos pacientes, aqui na Europa, em torno de 60%, que é um número muito alto, isso não é visto em nenhum país do mundo, a não ser aqui nos países europeus, e claro que houve uma estratégia vencedora por trás desses altos números que foram conseguidos, inclusive com resultados muito interessantes. E esse engajamento do paciente, então, passou a ser hoje uma palavra mágica que envolve também muitas outras coisas, como, por exemplo, o paciente ter acesso às suas informações de saúde, que é o prontuário eletrônico profissional. Ele pode ter o seu próprio prontuário eletrônico pessoal integrado ou sincronizado com parte do prontuário eletrônico, e além disso ele também pode, através de um padrão chamado OpenNotes, ele também pode contribuir com informações e ver as informações que os médicos colocaram sobre ele no prontuário profissional, prontuário eletrônico profissional. Então existem vários padrões, como o Blue Button, que serve para baixar a informação do prontuário, e esse padrão OpenNotes, que vai permitir então que o paciente tenha, através de portais na internet, acesso a uma porção de coisas sobre a sua saúde. Nos Estados Unidos, os portais já são obrigatórios. Na Europa ainda não são, mas existem muitas empresas que, inclusive, estavam representadas aqui na feira, uma feira excelente, com quase 200 expositores e vários estandes, como, por exemplo, da Dinamarca, da Noruega e de outros países nórdicos, com incubadoras de startups, mais de 100 startups por país, apenas
na área de tecnologia de informação e saúde. É uma área que está explodindo verdadeiramente aqui nessa região. Finalmente, o que me impressionou bastante também é o alto grau de profissionalismo, tanto do Congresso quanto de tudo mais que tem sido feito aqui. Eles são precisos, eles são extremamente pontuais, eles são, em suma, tendo aquele espírito nórdico e germânico, né, da pontualidade, da exatidão, da responsabilidade, etc, etc. O Congresso está funcionando extremamente bem e estamos todos os participantes muito contentes com os resultados. Até amanhã, então, com uma nova transmissão do terceiro dia deste congresso.